pedir desculpa porque está voltando duas pessoas, mais duas pessoas que faltam, que saíram da faculdade, infelizmente. Mas o nome deles está até no trabalho que eles ajudaram, que é o Alex e a Mayla. Tá? Pode passar. E eu vou falar um pouquinho sobre o tema que foi proposto no portfólio, né? Tipo assim, o que é, a gente sentou e começou a pensar o que é ser normal, né? O que é ser diferente, quem é normal, quem é diferente. E a gente começou a pontuar algumas coisas, uma foi falando uma coisa, outra falando outra, tipo, opção sexual diferente, religião diferente, modo de se vestir, como as pessoas se comportam, como as pessoas lidam com isso, como isso traz uma discórdia, né? E como é difícil a gente viver em sociedade. Acho que isso a diferença está em viver em sociedade. Pode ser aqui, pode ser fora do Brasil, pode ser em qualquer lugar, é difícil. Tipo assim, como a gente tem personalidades diferentes, né? Sempre vai ser difícil. Às vezes até consegue ter mais afinidade com algumas pessoas e tal, mas é difícil. Né? Até o modo de vida, o modo que as pessoas veem a vida. Né? Então, como a gente colocou aqui na introdução, é difícil viver em sociedade, só que todo mundo, até como a colega falou, todo mundo é diferente ao mesmo tempo. Normal para si, né? A gente estava até lembrando que em antropologia, acho que foi em antropologia que a gente estudou sobre aquelas escolas antropológicas, teve um antropólogo que eu não me lembro qual é, que ele foi diferente dos outros antropólogos. Ele queria saber, não as diferenças, mas o que tinha de as coisas que eram iguais, né? E a gente lembrou disso. Tem também desigualdade por poder aquisitivo diferente. A gente também, numa conversa que a gente teve, a gente lembrou muito do Racionais de Ensino. Não sei se vocês conhecem, devem ter ouvido falar. Eles não dão entrevista tipo, para Globo, para mídia. Eles falam que é a burguesia, é o capitalismo, então eles se colocam numa posição diferente. Eles não querem interagir assim, como se fosse dar um ibope para o capitalismo, entendeu? Então a gente pontuou opção sexual diferente, existem vários, né? Existe religião. Pode passar, Rose. E como eu estava falando, cada pessoa é singular, cada pessoa é especial, cada pessoa é única. A gente também estudou isso, né? E a gente tem que estar sempre tentando se adaptar, né, aonde a gente vive, o meio que a gente vive, né? E assim, as diferenças, elas vão causando a intolerância, né, as discórdias. E tem muito, as discórdias também, tem muito da gente inferiorizar aquele que é diferente da gente. A gente também estudou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu não lembro qual foi o professor que falou, acho que foi o Clayton. Ele falou que quando teve a colonização aqui no Brasil, tinham as perguntas, por que os negros que eram escravos? Porque eles eram os negros. A justificativa era porque eles eram diferentes, entendeu? Então eles inferiorizavam até eles por causa da cor, entendeu? E também um ponto que a gente discutiu muito foi sobre a mulher, né? A desigualdade de gênero, né? Como, assim, acho que a gente olhando hoje, melhorou muito o papel da mulher na sociedade. Eu acho que antigamente, no tempo da nossa avó, entendeu? A mulher era para cuidar dos filhos, para ser uma boa dona de casa, às vezes era até alfabetizada, mas só para saber ler. Não tá legal, assim, não tá no máximo, mas a gente melhorou muito. Eu acho que a gente pode melhorar mais, né? Mas eu acho, na minha opinião, que a gente melhorou muito. Entendeu? A gente tá aí, tem mulher na construção civil, tem mulher na área militar, entendeu? Então a gente está fazendo nosso espaço. Uma coisa que é muito chata ainda é o salário, né? Que às vezes a gente fazendo o mesmo papel que o homem faz, ganha menos, entendeu? Mas isso a gente vai mais pra frente, entendeu? As coisas estão caminhando. Se a gente olhar, a gente melhorou muito. Acho que de lá pra cá a gente evoluiu. Tem que evoluir mais, entendeu? Mas acho que a gente conseguiu muito, entendeu? A gente tem que conseguir, assim, continuar assim, nós mulheres, principalmente, pra gente conseguir o nosso lugar, que a gente é tão capaz quanto eles, né? É isso que eu pode passar. Diversidade. Nós, futuros assistentes sociais, nós vamos lidar muito com a diversidade, as diferenças, né, na sociedade, seja
classe social, dependente da área que for atuar, também diferenças culturais e também históricas. As diferenças são construídas para além das características biológicas, observáveis a olho nu. Elas repassam as ações de sujeitos sociais ao longo da sua vida sociopolítico-histórica. Está presente em seu meio social no contexto das relações de poder, portanto, perceber as diferenças é uma construção que começa com o nascimento da pessoa e se processa no decorrer de toda a sua vida, enquanto sujeitos sociais. A diferença não está só nas características da pessoa, seja ela física, também é histórica, tipo, eu vou dizer, mas costumes, por exemplo, costumes. Antepassados dizem que, por exemplo, uma erva é boa para você curar um resfriado, então você vai ali e vai fazer um xarope com aquela erva. Isso já vem de costume. Diferentes povos, até mesmo tribos indígenas têm ali o seu ritual, diferente agora da sociedade que nós vivemos também. E não, mas pode ser também prejudicial à saúde. Você vai, por exemplo, no hospital, vai passar isso para o médico, eles não, isso não pode tomar, isso faz mal à saúde, mas aquele lá do tempo mesmo, antigo, que tomou aquele, fez a medicação para aquela erva, curou, e curou. Aí como que o médico vai explicar isso? É complicado. Raça e etnia. O termo raça tem sua origem datada do século XVII, aí está a Brigada de Martins, que datou. Com o passar do tempo, mais especificamente a partir do século XIX, passou a ser utilizado no sentido de justificar as diferenças fenotípicas entre seres humanos e marcar relações de dominação político-cultural de um grupo sobre outro. O movimento negro utiliza o termo que não existem raças biológicas, ou seja, não há um mundo físico e material, nada que possa estar corretamente classificado como raça. Eles utilizavam esse termo de forma estratégica e dessa forma conseguem valorizar o legado deixado pelos africanos, inclusive informando como que nas relações sociais brasileiras algumas características físicas, por exemplo, como a nariz e da boca, cor da pele, tipo de cabelo, entre outros, exercem incidência, intervêm até mesmo e decidem o número e espaço que os sujeitos ocuparam na sociedade. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Definem a raça como a construção social forjada nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça. Na etnia, o termo é derivado do grego, étnicos, adjetivo de ethos, que se refere a povo, nação. O uso do termo etnia ganhou força para se referir a tipos de povos diferentes, judeus, índios, negros, entre outros. A intenção era enfatizar que os grupos humanos não eram marcados por características biológicas herdadas dos seus pais, mães, ancestrais, mas sim por processos históricos e culturais. Bom, vou falar a parte do preconceito. A discriminação do preconceito pode ser provocada pelo mesmo conceito. Por quê? Calma. Respira. Todo mundo tem que passar por Gente, vamos tirar. Peraí. A nossa colega ela tem dificuldade em se apresentar. Então vamos ajudar um pouquinho. Vamos fazer silêncio, vamos ajudar. Não, pode falar pra ela. Não precisa nem Pode olhar só pra mim, à vontade. Sim, tá? Lá para o preconceito.
preconceito e da discriminação. O meu ponto de vista é quase que a mesma coisa. Porque como a gente vê hoje na novela 18, os casais homossexuais e tal, sai ainda mais livre do que qualquer outra coisa. A gente não discrimina, mas é um preconceito porque é estranho. E a parte da discriminação é... A gente tem uma opinião e a gente acha que, tipo assim, você vai ver, aquela pessoa age de uma forma diferente que você. Então você tem a sua opinião, aquilo ali é certo. E aquela pessoa, ela acha que é egocentrismo. Você acha que aquilo que a pessoa está fazendo não está certo, mas ela acha que tá. Entendeu? É um ato de etnocentrismo, que chega até mesmo racismo também. Discriminação também, por um ser gordo, outro ser magro, Com certeza, um ser negro, outro ser branco, né? Um morar numa casa luxuosa, o outro morar no barraco. Bem, boa noite, pessoal. Eu vim complementar o trabalho, né? Esse é o nosso finalzinho de trabalho, falando sobre as desigualdades sociais. Eu acredito que as diferenças são causadas por causa das desigualdades sociais. E isso é um fator histórico. Nós estudamos sobre isso, né? Lá atrás, na Revolução Industrial, com a chegada do capitalismo, né, aconteceu a divisão das classes, o proletariado e a burguesia. Isso reflete até hoje na nossa sociedade, uma sociedade capitalista. O que acontece? Muitos têm muito e outros não têm nada. Isso causa diferença, é diferente. Isso aí na rua, né? Entendeu? Então, reflete até hoje. O que acontece com as desigualdades sociais? Como a desigualdade social vem violência, vem preconceito, vem criminalidade. Muita coisa que a gente vive hoje em dia é devido à desigualdade social. Eu falo até que fico com muita raiva, porque é difícil você ver, né? Você olha para a sociedade, por que aquele tem mais e aquele não tem nada, né? Pessoas passam fome, miseráveis. Então, eu acredito que as diferenças vêm disso aí, vêm da desigualdade social, entendeu? E lá de trás, é um fator histórico, vem de lá. Você tem preconceito da cor, vem de lá também, né? Porque a raça se define por de pele, isso vem de lá. Então, hoje não é mais aquilo assim, é porque é crime, né? Mas hoje não é mais visto assim, você é negro, você é preto, você é aquilo. Mas existe racismo, mas é camuflado, existe até hoje, entendeu? Então, ser diferente é normal. É normal, porque realmente nós não somos iguais, assim, né? Mas existe preconceito, como tipo assim, no trabalho individual, eu falei sobre as pessoas com deficiência física, e é um preconceito muito grande, né? Eu li muitas coisas, e realmente, na nossa sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, realmente, mas na minha opinião, e conforme no trabalho, eu acho que é devido à desigualdade, e é um fator histórico, vem lá de trás. Entendeu? Então, a conclusão, né? Com as diferenças surgem os preconceitos. E, a gente não está livre de ser discriminado nem de sofrer um preconceito, né? E assim, a gente tem que ser otimista para que mais para frente não aconteça mais isso. Mas na minha opinião, eu acredito que não vai acabar, que vai sempre continuar, nem que seja um pouquinho, mas vai haver preconceito e discriminação. Então, hoje não podemos dizer que o mesmo direito que um tem, o seu próximo terá também. O preconceito acontece com mulheres, negros, indígenas, portadores de necessidades especiais, pobres, obesos, religiosos. E tem que existir, no caso, tem que existir a diferença para existir o mundo. E caso se não existisse a diferença, não existiria o mundo. E como diz William, né, Shakespeare, né? Não é que seja diferente, mas é que ninguém consegue ser igual a você. Aí então, todos nós somos diferentes, ser diferente é normal.